Bom dia! O programa de hoje antecipa as discussões sobre a Conferência Nacional de Educação Básica, que começa amanhã em Brasília. Este é o tema da entrevista de hoje com o professor Carlos Jamil Cury. À luz destas experiências atuais no âmbito das grandes indústrias, em função da função social da propriedade, pelo menos propor e assumir uma gestão participada. Veja outros destaques dessa edição. Estudantes ocupam a reitoria da UFMG em protesto contra a invasão do campus pela Polícia Militar e em defesa da liberdade de expressão. Audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas discute as demissões de professores na FUMEC. Agora, no programa Extra Classe. Amanhã começa a primeira Conferência Nacional de Educação Básica. De segunda a sexta-feira, cerca de 1.500 participantes de todos os estados brasileiros estarão reunidos em Brasília para discutir o momento atual do ensino básico no Brasil e apresentar propostas para orientar programas e políticas educacionais para a educação básica. O Simprominas e a CONTEE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, participam, através de seus delegados, da Conferência Nacional de Educação Básica. Os delegados foram eleitos nas etapas regionais e estadual da conferência, realizadas em 2007 em várias cidades de Minas. Uma conferência do âmbito desta que vai acontecer em Brasília, no dia 14 a 18, é uma conquista da sociedade, porque possibilita que decisões que normalmente são realizadas dentro de escritórios, dentro de gabinetes, seja transferido para a sociedade, para um movimento organizado. A primeira Conferência Nacional de Educação Básica, que acontece de 14 a 18 de abril em Brasília, terá a participação de gestores, representantes de trabalhadores em educação pública e privada, pais, estudantes e conselheiros de todo o país. Durante a conferência, a dirigente do Simprominas e da CONTEE, Celina Alves Areias, participará da mesa de debates sobre a função social da escola. Nós lutamos por uma educação de qualidade, ou seja, no setor público, ou seja, no setor privado. Então, nós consideramos que a educação privada deve participar do Sistema Nacional de Educação como setor e seguir todas as orientações do serviço público. O objetivo do encontro é fazer um diagnóstico da realidade educacional brasileira e formular propostas que orientarão programas e políticas educacionais para a educação básica em todos os âmbitos de governo. A Conferência Nacional de Educação Básica terá 5 eixos temáticos: construção de um sistema nacional articulado de educação, democratização da gestão e qualidade social da educação, criação de um regime de colaboração entre os sistemas de ensino através do financiamento da educação, inclusão e diversidade na educação básica e a criação de uma política nacional de formação e valorização profissional dos trabalhadores em educação. O Simpro avalia que o documento referência da Conferência Nacional de Educação é bastante completo e reflete as demandas dos movimentos sociais que há anos lutam por uma nova concepção de educação, mas considera necessário reforçar alguns pontos. O Simprominas também defende a reformulação dos conselhos estaduais de educação, garantindo a participação efetiva de trabalhadores e membros de movimentos sociais na área da educação. É preciso ainda estabelecer mecanismos de fiscalização e controle que assegurem o cumprimento da aplicação dos percentuais mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, assim como ampliar o atendimento à educação especial na rede pública. O Simpro defende a melhoria da formação e das condições de trabalho para o professor, com salários dignos e promoção de planos de carreira, além da utilização adequada dos recursos da educação à distância, e também o fortalecimento das licenciaturas nas universidades. Na Conferência Nacional, o Simprominas e a CONTEE vão insistir na defesa das propostas de regulamentação da educação privada e de construção de um sistema nacional de educação. Nós defendemos, na nossa regional, a construção do sistema articulado, apesar de ser a educação um dever do Estado, né? Mas como concede ao setor privado, é interessante que seja normatizado, fiscalizado
pelo Estado que o concede. Nós tivemos a oportunidade de discutir com todos os delegados e lá nós esperamos que a nossa proposta seja aceita no sentido que a educação privada ela possa ser fiscalizada, normatizada. Mais de 1.000 representantes de todos os estados brasileiros participam amanhã em Brasília da primeira Conferência Nacional de Educação Básica. O programa Extra Classe ouviu o professor Carlos Jamil Cury, que falou sobre os principais pontos que serão debatidos durante o evento. O professor da PUC Minas, Carlos Jamil Cury, também é professor emérito da UFMG. Foi membro do Conselho Nacional de Educação e presidente da CAPES. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos teleouvintes. Professor, o que é o Fundeb e por que ele é um dos principais eixos dessa conferência? Veja bem, nós já tínhamos o Fundef. O Fundef tem uma série de limitações, ou tinha uma série de limitações, mas ele possuía uma grande virtude, que era a de disciplinarizar o recurso. Só que o Fundef, ele era focalizado no ensino fundamental. Já o Fundeb, ele abrange a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação de jovens e adultos e também a educação das pessoas com necessidades especiais, inclusive também a educação indígena. Professor, por que a educação infantil ainda é considerada um dos elos mais frágeis do nosso sistema de ensino? Porque ela nunca foi incluída até 1996 no quadro da organização da educação brasileira. Ela pertencia, por exemplo, ou à assistência social ou a entidades filantrópicas. A partir de 96, ela foi obrigada a entrar na organização da educação brasileira. E, com isso, a educação infantil passou, então, a poder receber os recursos vinculados à educação e para ela. Entretanto, Marcos, existe uma razão mais profunda. O abandono das nossas crianças no Brasil, que tem a ver com a desigualdade social, com a distribuição de renda, com as injustiças sociais, é algo muito mais fundo e que faz com que nós não tenhamos tido até agora governos que hajam se preocupado não apenas com a criança na escola, mas com a criança na sociedade. Professor, em um de seus textos, você diz que a gestão democrática é uma gestão de autoridade compartilhada. Você acha que é possível compartilhar a autoridade em um ambiente regido por leis de mercado? Veja bem, hoje em dia, todas as grandes empresas fazem questão de haver uma gestão mais ampliada entre direção, mediadores e trabalhadores, funcionários, etc. À luz destas experiências atuais no âmbito das grandes indústrias, eu creio que, no mínimo, deveriam, em função da função social da propriedade, pelo menos propor e assumir uma gestão participada. Existe uma proposta de que este princípio da gestão democrática se estenda para toda a educação nacional. Professor, durante as conferências regionais preparatórias à Conferência Estadual de Educação Básica, foram apontados diversos fatores que indicam a desvalorização do professor em nosso Estado. Como você avalia essa situação? Não, esse é um dado de realidade. Esta desvalorização salarial do professor, ela vem de longa data. Né? Ela vem de longa data. Eu creio que o melhor caminho seria nós termos uma escola, ainda que progressivamente, de jornada integral, com um professor fixo naquele estabelecimento, e aí ele pudesse perceber, né, no seu contrato de trabalho uma valorização bem maior do que ele tem hoje.